E agora a gente vai para o nosso bate-papo, mas antes, revelar alguns dados aqui para vocês e dados alarmantes, tá? Olha, cerca de 73 milhões de crianças entre as idades de 5 e 17 anos vivem em condições de trabalho infantil em todo o mundo. Aqui no nosso Maranhão, que é o nosso quadrado, né? O número chega a quase 1.900.000 crianças em condições semelhantes e nesta mesma faixa etária. Mas ações fiscais e de mobilização estão sendo desencadeadas durante a campanha de prevenção e combate às piores formas de trabalho infantil. Isso agora no Carnaval 2020, inclusive, tá? E aí a campanha foi lançada. Vou conversar agora sobre toda a programação, tudo que vai ser feito durante esse período com a superintendente do trabalho, a Leia Cristina, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Leia. Muito boa tarde, obrigada pela atenção. E obrigada, viu, por ter vindo aqui com a gente nessa hora concorrida, que é o horário do almoço. Me fala, são números que chamam muita atenção da gente, né? Números que a gente pensa assim, poxa, nós estamos falando aqui de uma realidade de mundo, mas vamos puxar aqui para o nosso quadrado, é um quantitativo que chama a atenção, porque a gente está falando das nossas crianças que estão perdendo um tempo valioso, né? Que é muitas vezes a infância, a adolescência, nesse trabalho, né? Durante a infância. Muito bom dia, obrigada pela atenção. Realmente, em Brasil, falando do nosso país, são 1.600.000 crianças, tá, envolvidas que dão 2.600.000 crianças envolvidas diretamente com o trabalho infantil. O Maranhão, na verdade, são 40 milhões de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Sim. Desses 40 milhões, no Brasil, são 2.600.000 crianças envolvidas diretamente com o trabalho infantil. Tivemos uma redução de 1992 para 2016 de 67%. Na verdade, o Brasil já avançou muito nessa prevenção e nessa erradicação. Somos, assim, uma nação de ponta, né, frente às outras. Mas precisamos ainda, temos esse resíduo. No Maranhão, nessa faixa etária de 5 a 17, são 1.800.000, né, crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho infantil, são 144 mil, tá certo? Então, a Superintendência Regional do Trabalho, eu estou aqui, temos um novo superintendente, que é o Álvaro, nosso colega Álvaro lá, e eu estou aqui como coordenadora do projeto do trabalho infantil e atuamos com outras entidades importantes, como a SENCAS, né? A Secretaria de Assistência Social do município, os conselhos tutelares, o Conselho Tutelar de São Luís, principalmente, também a SEMAPA, que é a Secretaria de Agricultura, e estamos assim, assim, as nossas ações, elas são direcionadas para ações fiscais e aproveitamos esses momentos, né, culturais, né, que fazem parte da agenda do Maranhão, que é o Carnaval, e para justamente levarmos essa mensagem, né, às famílias e à sociedade. Muito bem, olha, o ideal seria que nenhuma criança estivesse nessa condição, né, indiscutivelmente. A gente vai colocar agora os dados aqui na tela para você que está em casa, poder fixar melhor esses números que a gente está conversando hoje, que é exatamente batendo esse papo sobre o trabalho infantil, né, e que infelizmente alcança ainda muitas crianças. Vamos colocar na telona aqui, vou pedir a Leia para a gente ficar aqui, nós duas, onde ela está, para a gente poder acompanhar então. Está aqui os números relacionados a esse trabalho infantil, portanto aqui com esse número significativo de 157 milhões de crianças nessa faixa etária, seguindo então de 73 milhões envolvidas no trabalho infantil e seguida de 19 milhões nas piores formas de trabalho infantil. Vou já perguntar o que seriam essas piores formas. Agora a gente vai trazer aqui para você essa realidade que perpassa o país, o nosso país, tá? Olha aí, existem aí um pouco mais de 40 mil crianças e adolescentes na mesma faixa etária. E aí aqui a gente está falando, gente, sobre esse trabalho que atinge as crianças. O efetivo aqui, em estatística, mostra que são 66% de meninos, 34% meninas, um pouco mais de 62% atingem os negros, um pouco mais de 37% não são negros e aqui fechando um pouco mais de 20% não frequentam a escola. Já já eu vou mostrar outros dados, mas eu queria que ficasse aqui na tela. Não, antes de botar o Maranhão, vamos deixar aqui na tela, porque a gente sabe que a criança, a nossa criança, sua criança, ela deveria ter o direito a frequentar uma escola, porque a gente está falando de criança.
frequentar a escola, ou seja, ter educação e ter o seu lazer, que é a prática da criança. É um percentual. E como é que a gente considera esse percentual? A gente está falando de diminuição de números, mas aqui a gente tem quase 21% que não frequentam a escola. Exatamente. São 40 milhões no Brasil nessa faixa etária. 2 milhões e 600 diretamente envolvidos. Então, são números realmente expressivos que o Brasil, inclusive, ratificou a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento de erradicar o trabalho infantil até 2025. Olha, existe uma cultura na sociedade de que o trabalho, né, dignifica. Muitas vezes, quando abordamos as famílias, as pessoas dizem, mas eu comecei a trabalhar com 5 anos, 6 anos. Até uma questão cultural, mas né, assim, né? gente, isso foi muito num passado. E hoje você sabe a realidade da vida atual. E o que o Estado brasileiro foca hoje são as piores formas de trabalho infantil, Sim. que, na verdade, foram estabelecidas numa convenção da OIT, a 182 de 1999, ela foi ratificada pelo Brasil em 2000, que são aquelas formas intoleráveis, ou seja, trabalho infantil na rua, trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho perigoso. É nesse sentido, é esse foco que nós damos, né? Então, o carnaval, como a gente sabe, hoje tem um carnaval de rua, né? Sim. E então a gente sabe que as ruas brasileiras são perigosas para os adultos. Hoje, imagina para a criança. Imagina para a criança. Então é isso que se procura preservar, é a saúde, a segurança e a moral, né? Então, o que é que nós estamos assim querendo prevenir? É que crianças e adolescentes não estejam no carnaval vendendo bebidas alcoólicas. Né? Claro. Que e não tantas esteja, outras práticas e tantas também, outras né? práticas. A gente vai ver agora essa realidade aqui no Maranhão. Vamos lá? Coloca aí pra gente, só para a gente poder levantar esses números também. Olha, 7ª posição com maior quantidade. A gente tem aqui, ó, um pouco mais de 87% que são negros, um pouco mais de 12% não negros, um pouco mais de 76% são meninos, seguido de 23% que são meninas, e aí quase 20% não frequentam a escola. Isso aqui é numa realidade do Maranhão. Para a gente poder só encerrar rapidinho o que efetivamente vai acontecer nessa campanha para poder chamar a atenção dos pais que estão em casa. Deixa eu só outro ponto que nós gostamos. Isso aqui retrata o seguinte, o trabalho infantil, ele é originário de quê? Da pobreza e também da falta de uma escola pública de qualidade. Tá? Então, quando você diz esse dado não frequenta a escola, isso é gravíssimo, porque a criança ela vai reproduzir essa situação de pobreza que não vai mudar. Lá no futuro ela vai ter uma vida, provavelmente, se ela conseguir sobreviver nas ruas, ela vai ter uma condição de vida similar ou pior do que os pais. Então, assim, a campanha ela é composta de várias ações entre esses entes, né? Não trabalhamos sozinhos, ninguém faz nada só. Política, inclusive, né? A Polícia Militar, ontem nós estivemos, sábado, nós estivemos lá no Reviver, né? E com o apoio da Polícia Militar, que estava lá, e assim, nós vamos fazer ações fiscais nesse pré-carnaval, todos os sábados, e durante o carnaval iremos a Madre Deus também, para ver se identificamos essas crianças e adolescentes no sentido de orientar as famílias. E vai haver também o Bloco da Saúde lá na Refesa, vai haver um momento, e vai haver também um momento lá em Pedrinhas, né, na BR, o Rodoviva. Muito bem. Olha, conversei hoje com ela, com a Leia Cristina, ela é superintendente do trabalho aqui no nosso Maranhão, a quem eu quero agradecer. Traz pra gente outras informações, tá certo? Ficamos à disposição. Obrigada.